Glória a Deus. Mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Somos agradecidos a Deus por mais uma noite, primeiro domingo do ano de 2021, mais um ano que Deus nos concedeu para podermos estar na sua casa adorando e exaltando o seu nome. Deus abençoe a vida de cada irmão que no ano de 2020 lutou junto conosco, mesmo com toda dificuldade, mas batalhamos e estamos aqui. Efésios capítulo 4, aonde foi lido na leitura oficial, quero ler só 1, 2 e 3. Efésios 4, 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Os irmãos podem se assentar, adorando o nome do Senhor. Meus queridos, o ano passado, ou o ano atrasado, 2019, no final do ano, na passagem de ano, Deus falou conosco a respeito do ano de 2020, que seria um ano que nós iríamos afastar da terra para ver as maravilhas de Deus. Querendo ou não, teve que afastar, né? 2020 encerrou e nesse final de ano Deus vem falando muito neste texto de Efésios 4 e 3 sobre a unidade da igreja. A unidade da igreja para a manifestação da plenitude de Deus na nossa vida, ou completo de Deus na nossa vida. Todo mundo sabe que Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo num só propósito. E a igreja também deve ser no mesmo propósito, na mesma unidade. O texto de Efésios aqui, capítulo 4, é a unidade da fé. Quando nós olhamos a palavra unidade, é né? Uma unidade, A igreja tem que se tornar uma em Cristo. Seja obreiro, seja jovem, seja adolescente, seja senhora, seja senhor, seja terceira idade, nós temos que ter o mesmo propósito em Cristo Jesus. A igreja primitiva, ela progrediu, cresceu, avançou no seu trabalho, porque houve uma unidade na igreja, houve uma comunhão na igreja. Eu vejo quando nós começamos a Decolheita, há 7 anos atrás, uma unidade maravilhosa, uma humildade, uma simplicidade maravilhosa. Deus deu crescimento, progrediu. Mas veio as lutas, veio as dificuldades, veio os problemas e tentou abafar aquela unidade de crescimento, aquela unidade para um propósito de estar na presença do Senhor. E agora nós precisamos resgatar esses valores para a nossa vida. Nós precisamos resgatar esses valores. Para quê? Para que a igreja, a obra de Deus possa crescer novamente, meus queridos. Para que a obra de Deus possa progredir novamente. Quando fala de unidade, é um propósito só. É um propósito só. Uma certa vez, Deus me deu uma visão. Eu estava pastoreando em uma igreja, e Deus me deu uma visão numa noite a respeito daquela igreja. Naquela visão, eu cheguei na igreja e estava vendo, ia começar o culto. Só que, quando estava para começar o culto, existia um grupo de irmãos que estava querendo ensaiar. O outro estava querendo orar. E o outro estava tranquilo, como se não tivesse nada para fazer. Eu falei, gente, mas agora não é hora de ensaiar. Agora é hora de cultuar a Deus. Agora é hora de buscar a Deus. Agora é hora de clamar a Deus. Não é hora de ensaio. Agora é hora de culto. Agora é hora de adoração. E houve aquela confusão, meus queridos, porque um grupo queria ensaiar, o outro queria orar e o outro queria ficar parado na igreja. Isso fala do quê?
de uma dissensão, isso fala de um grupo, como na igreja de Corinto havia um grupo, que cada grupo tinha o seu seguidor. Um era de Paulo, outro era de Paulo, outro era de Cefas, outro era de Pedro, e assim por diante. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, a obra não vai crescer. A obra não cresce, porque um grupo quer uma coisa, o outro quer outra. E nós temos que trabalhar dentro do mesmo propósito, dentro do mesmo objetivo. Se não houver, a igreja precisa, meus queridos, nós, nesse ano de 2021, nós precisamos traçar propósito, objetivos, e todo mundo trabalhar em cima daquele objetivo, trabalhar em cima daquele propósito, porque senão não adianta. É um dando foiçada daqui, outro dando foiçada dali, quando chegar no fim do ano está todo mundo cansado, e a tarefa ainda está em pé, ainda para ser feita. Então nós precisamos do quê? Unidade. Precisamos unir. Se tem grupos que já estão unidos, une mais ainda. Se tem aquele que está distanciado, começa a unir, começa a juntar, começa, não espalhar, mas começa a juntar no mesmo propósito. Vamos orar? Vamos. Vamos para a vigília? Vamos. Vamos consagrar? Vamos. Vamos jejuar? Vamos. Vamos ler a Bíblia? Vamos. É assim que a obra de Deus progride, é assim que a obra de Deus cresce. Todos num só propósito, em uma só unidade. E Paulo fala para a igreja de Éfeso, dizendo, rogo-vos, pois, irmão, eu, preso do Senhor. Paulo, que estava preso do Senhor, e além disso, Paulo ainda estava preso também, por causa da palavra. Além de, todos nós aqui estamos presos em Cristo. Todos nós aqui estamos seguros em Cristo. Então Paulo, ele chega a dizer, que vocês andam como é digno da vossa vocação. O que nós precisamos descobrir nesse ano de 2021, para que eu fui vocacionado? Qual é a minha vocação dentro da igreja? Não é o pastor que descobre, não é fulano que descobre, é você que descobre. Como que eu vou descobrir, pastor? Trabalhando. Não se descobre objetivos se não trabalhar, se não tiver meta. Se eu e você trabalhar, se eu e você lutar, nós vamos descobrir por que eu estou aqui dentro desse lugar. Eu não estou aqui dentro para ser apenas mais um. Eu não estou aqui dentro para ser mais uma cadeira para sentar. Não, eu estou aqui dentro, você está aqui dentro, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Agora eu tenho que descobrir. Ah, pastor, mas eu não tenho oportunidade. Irmão, todo mundo tem oportunidade de trabalhar. Eu fico vendo. Olha, eu estava fazendo a conta esses dias. Nós temos só nos departamentos, nós temos mais de 60 pessoas trabalhando. Escola dominical, criança, adolescentes, jovens, irmãs. Todo mundo com trabalho para trabalhar, para lutar. Ainda tem vaga ainda para trabalhar ainda. Mas é só que é assim. Tem gente que diz que o pastor não enxerga, que fulano não enxerga, ninguém está me vendo, mas ele não se chega, ele não se achega. Não é que a igreja, meus queridos, a igreja não tem panelinha. Jesus não trabalha com panela, Jesus trabalha com vaso, viu? Se você acha que Jesus trabalha com panela, está errado. Jesus trabalha com vaso, é vaso que o Senhor trabalha. Então na igreja não tem esse negócio não, meu filho. Você é vaso, está nas mãos do Senhor. Deus está pronto para te ajudar. Deus está pronto para te usar nesta causa. Então Paulo fala, olha, que vocês andem como é digno da vocação que foste chamado. Como que você foi chamado? Como que você foi trazido para dentro deste lugar? Agora você precisa se descobrir. Para que você está aqui dentro? Uma das causas é para salvação. E agora a outra das causas é para que eu seja vaso. A Bíblia diz que existe vários tipos de vaso, mas existe um vaso que é vaso de honra. Eu e você temos que estar aqui dentro com o objetivo de ser vaso de honra na mão de Deus, vaso de honra na mão do Senhor para ser usado nesta última hora da igreja aqui na terra. Deus conta com você. Não, pastor, Deus me chamou, deixa eu quietinho no banco, deixa eu quietinho, eu sou crente de banco. Crente de banco não, crente de banco é prego, que fica pregado no banco. Você é chamado para fazer alguma coisa, meus queridos. Ninguém está aqui dentro por acaso, Deus não foi lá e chamou por acaso, não. Deus chamou porque ele tem, pastor, irmão, não sei nem falar. Jeremias falou isso para Deus, quando Deus chamou Jeremias. Deus falou, Jeremias, não diga que tu não sabe falar, porque eu vou pôr a minha palavra na tua boca. Eu vou pôr a minha mensagem na tua boca. Quantos de nós aqui não sabia? Eu não sabia falar, irmãos. Eu não sabia, eu tinha vergonha de conversar. E quando fui chamado para a obra, eu morri mais de medo. Eu falei, gente, Deus chamou a pessoa errada, porque misericórdia.
Mas 25 anos passou. O que é isso? Deus te escolheu. Deus te escolheu, agora você tem que descobrir qual é o propósito de Deus com a sua vida. E outra, não é você que escolhe, viu? Não é você que escolhe a maneira que Deus vai trabalhar na sua vida. Quando Jeremias chegou lá na olaria, o oleiro estava fazendo um vaso. Jeremias capítulo 18, do 1 ao 6. Jeremias chegou lá na olaria, Deus estava fazendo um vaso. E quando Jeremias chegou, aquele vaso que estava sendo moldado pelo oleiro, quebrou. Quebrou como? Na mão do oleiro. Então ele quebrou em serviço. Ele não quebrou parado. Ele quebrou no trabalho, ele quebrou trabalhando. Uma coisa é você quebrar aqui dentro da igreja, outra coisa é quebrar lá fora. Aqui dentro ainda tem conserto, mas quebrou lá fora talvez é difícil. Então eu tenho que descobrir. Jeremias olhou, o vaso quebrou. Aí a Bíblia diz assim: pareceu bem ao oleiro fazer outro vaso, conforme o seu parecer. Isso nos diz o quê? Eu vou trabalhar na sua vida, mas não é do seu jeito. Eu vou trabalhar na sua vida, mas não é do jeito que você está pensando. Eu vou trabalhar de uma maneira que ninguém vai entender. E Deus trabalha na minha vida e na tua vida de uma maneira que eu não entendo, irmão. Tem hora que eu não entendo, mas eu sei que é Deus agindo na minha vida e na sua vida. E Deus age para o melhor. Deus tem hora que tira as coisas de nós, tem hora que Deus permite nós perdemos algo, sabe por quê? Porque nós perdemos aqui, mas nós ganhamos lá na frente, em nome do Senhor Jesus. Jeremias olhou e falou, viu o vaso quebrado, o Senhor falou, está vendo, Jeremias? Assim é a nação de Israel nas minhas mãos. Eu amasso o barro. Eu amasso. Agora eu vou te dizer uma coisa, pela palavra de Deus. Irmão, para haver unidade na igreja, existem pessoas que não têm o que a palavra de Deus vai falar aqui agora. Ó. Versículo 2. Vocação que for chamado, com toda, o quê? Humildade. O que é humildade? Ah, pastor, humildade é vestir simplesinho. Irmãos? Não. Humildade, pastor, assim, sei lá, tem gente que acha que a humildade, ela não é externa. A humildade do ser humano não está na parte externa. A humildade está lá dentro. Não se vê a humildade externa. Você conhece a pessoa pela humildade que ela tem dentro. A simplicidade que ela tem. Humildade fala, meus queridos, de alguém que não quer ser mais do que ninguém. Humildade é aquele que olha para o seu próximo e faz o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz, você tem, como você não é arrogante nem orgulhoso, você se considera o seu irmão superior a você. O meu irmão é melhor do que eu. Agora, hoje não, existem pessoas que não têm como trabalhar em unidade com eles, porque eles não têm humildade, meus queridos. Eles não têm humildade. Não, eu sou o pastor das tantas. Olha, me respeita, que eu sou fulano de tal. Meu Jesus amado, meus queridos, o maior dentro da casa de Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O resto é tudo do mesmo tamanho, é tudo do mesmo jeito, é tudo da mesma massa. E quem ordena tudo é o Senhor dos exércitos. Então precisa ter humildade para que haja unidade. Porque eu tenho que considerar o meu irmão melhor do que eu. Quando a pessoa tem humildade, ele glorifica quando o outro está louvando. Ele glorifica quando o outro está pregando. Agora, quando não tem humildade, ele torce para dar errado o cântico do fulano. Ele torce para que a aplicação do texto que fulano vai fazer saia errado. Mas para que você entenda a humildade, a Bíblia já fala em Provérbios 15:33, adiante da honra vai a humildade. Quer ser honrado? Seja humilde na presença do Senhor. Tem gente que quer ser honrado, mas não é humilde. E Provérbios fala, 15:33, adiante da honra vai a humildade.
E aqui Paulo fala, olha, com toda a humildade. Para que haja unidade, precisa ter humildade. Ser humilde. Olha que coisa tremenda. Como que é a matemática de Deus? É assim, ó. Se eu quero ser o maior, eu tenho que ser o menor. Se alguém quiser ser o maior, tem que ser o menor. E ele tem que ser servo de todos. E quem vai querer ser servo, meus queridos? Servo é escravo. Servo, a palavra servo vem de escravo. Só que nós somos escravo livre pela graça de Deus na nossa vida. Nós somos livres. Então, a humildade cabe em qualquer lugar. Ser humilde. Irmãos, Jesus mostra humildade até no assentar, sabe? Jesus falou assim, ó, quando você chegar numa festa, não assente nos primeiros assentos. Agora, quando a pessoa não tem humildade, ele chega na festa, ele já senta lá nas primeiras cadeiras. Só que vai chegar um momento que vai chegar pessoas de honra, que foram convidados, que vão assumir aquele lugar. Aí você assentou lá, alguém vai chegar para você e vai dizer, ó, por favor, essas cadeiras estão reservadas. Que vergonha! É melhor esperar todo mundo sentar. Se tiver lugar, eu sento. Se não tiver, eu estou de pé aqui. Mas quando se tem humildade, eu vou esperar, eu vou aguardar. Festa, irmãos, quando tem festa, existem pessoas, parece que a festa, o que tem para comer lá não vai dar para todo mundo, vai todo mundo para frente. E nós não podemos ser assim. Nós temos que ser diferente. Teve uma vez que aconteceu um negócio aqui, eu falei para a igreja, falei, irmãos, é muito feio o que aconteceu aqui. Teve irmãos de fora que ficou em pé, os nossos irmãos foi tudo para a fila em primeiro lugar. Por isso que depois nós colocamos a fila aqui de fora. Quando nós fazemos alguma coisa. Por quê? Porque nós temos que dar prioridade a quem vem de fora. Ah, pastor, mas eles não é mais bonito. Não é que é mais bonito. Eles são mais longe e vão viajar ainda. Agora nós estamos aqui. Então até isso cabe humildade, meus queridos. Se não tiver humildade, não tem unidade. Porque para mim ter unidade com as pessoas, eu vou ter que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Não é do jeito que eu quero que elas sejam. É do jeito que elas são. Eu disse uma coisa aqui um dia. Quem escolheu Deus por pai, não tem direito de escolher os seus irmãos. Tem? Tem? Você escolheu Deus por pai, não tem jeito de você escolher os seus irmãos. Seus irmãos é quem que vier e pronto, acabou, tem que aceitar. Mas para isso tem que ter humildade, porque você vai ter irmão de tudo quanto é jeito. Você vai ter irmão humilde, você vai ter irmão soberbo, você vai ter irmão orgulhoso, você vai ter irmão de tudo quanto é jeito. Mas você tem que suportar. Então Paulo fala, com toda humildade. E o quê? Mansidão. O que é mansidão? Pessoa mansa. Pessoa que tem carisma para tratar as pessoas. Mansa. Não é aquele tipo de manso não, irmãos queridos. Aquele tipo de manso que chega na casa dos outros como se fosse dono. É a primeira vez que vai lá, já abre a geladeira, já senta no sofá, tira o sapato, põe o pé em cima e pá. Eu falo porque eu já vi isso aí. Eu falei, gente, como que a pessoa tem coragem? Como que a pessoa tem coragem? Não tem nada de manso. Isso aí é manso. Ao contrário, né? Então temos que ser manso. Por quê? Olha aqui. Porque você imagina bem, se topar dois bravos, dois nervosos, vai dar pano para manga. Então, quando topa um bravo e um manso, aí o negócio tempera. Imagina se todo mundo na igreja fosse bravo. Tem que ter os bravos, mas tem que ter os mansos. Tem que ter os mansos. E Paulo, e o salmista, no Salmo, oh Jesus, não sei, se é o Salmo 18, ele vai falar assim, ó, com os mansos, te mostra manso. Com os benignos, te mostra benigno.
Mas com o ímpio te mostra indomável. Você não pode deixar o ímpio te domar, não. Ah, mas você é crente? Eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Eu sou crente, mas eu não sou chinelo de ninguém, nem capacho de ninguém. Bateu, levou. Não é brigar não, irmãos, pelo amor de Deus. Não é brigar não. Mas tem gente que fala com a gente, pessoa ímpia que fala, e tem gente, eu sou crente. Então fica engolindo isso. A Bíblia, o Senhor Jesus já falou assim, sua palavra tem que ser duas. Não, pastor, só duas? Sim, sim, não, não. Uma das duas. É sim, sim. Não, não, não. Tem esse negócio não. Agora eu vou ficar com medo de ímpio. Eu vou ficar com medo. Mas a Bíblia manda ser manso. Manda ser manso. Mas você não vai brigar. Então, para haver unidade, precisa ter mansidão no meio do povo de Deus. Precisa haver mansidão na igreja. Outra coisa, outra qualidade. Para que haja unidade, precisa o quê? Longanimidade. O que é longanimidade? Paciência para suportar aflições. Paciência para suportar os fracos na fé. Quando alguém erra, a coisa mais fácil que existe é o quê? Apedrejar. Mas a Bíblia já manda fazer o quê? Ser longânimo. Tenha longanimidade. Longanimidade. Foi o que o Senhor nos ensinou. Então, quando Paulo escreve aos Romanos dizendo assim, suportai os fracos na fé. Ser longânimo. Por que eu aprendo aqui, meus queridos? Uma coisa eu aprendo. Nessa terra, desde aqui até lá na porta, ninguém está isento de errar. Ou tá? Tem alguém que nunca vai errar? Não tem. É por isso que às vezes as pessoas ficam apegadas, bajulando pastores, apóstolos e tudo mais, bispos e tudo mais, mas são seres humanos que podem errar, que podem fracassar. Agora, se fracassou, eu tenho que ter longanimidade, porque Deus ele é longânimo. Você imagina se Deus fosse nos devolver segundo o que nós fazemos? Quem estava vivo aqui? Não tinha ninguém vivo. Não tinha. Porque todos nós somos fadados de falhas, de erros e de defeitos. Graças a Deus que Deus conhece os nossos defeitos, mas acima de tudo, Deus olha as minhas e as suas qualidades. Porque senão nós estávamos fritos. Deus olha as nossas qualidades. Infelizmente tem pessoa que só consegue olhar em você e ver o seu defeito. Mas atrás desse defeito tem qualidade boa. Que agradou o Senhor, que agradou a Deus. E não me importa se vai agradar fulano ou bertano. O que eu tenho que agradar é a Deus. O que eu tenho que agradar é o Senhor. Eu tenho que agradar a Deus. Então, Paulo fala, longânimo. Depois ele diz o quê? Suportando o quê? Quem? Uns aos outros. É fácil suportar uns aos outros? Sabe por quê, irmãos? Teve na escola dominical, domingo passado, foi a última lição. Eu falei algo aqui que tem gente que fala assim, tem gente procurando a igreja perfeita. Eu vou te dizer uma coisa, infelizmente, nunca vai achar. Porque toda igreja que você entrar, ela tem problema. Aí, só que o problema não é esse. O problema é que Jesus está no meio dos problemas. Porque Jesus só andava no meio de pessoas doentes. Jesus só estava lá na casa do Simão e chegou uma pecadora. Jesus estava andando em Jericó, passou e numa árvore tinha um ladrão. Então, nós não vamos achar. Jesus, ele fala assim,
irmão Romildo, Jesus fala assim, ó, eu não vim para o são. São não precisa de médico. Eu vim para os doentes. E eu sou doente. Eu preciso de tratamento até o arrebatamento. Você precisa? Ou você sarou? Sarou? Não. Eu preciso até o arrebatamento. Então, meus queridos, suportando uns aos outros no quê? Em amor. Agora, isso aqui não é o amor filéus, não é o amor eros, é o amor ágape. É o amor de Deus para conosco. É o amor que eu tenho condições de olhar e suportar a afronta que eu recebi. Foi o que Jesus fez. Jesus olhou e disse assim, ó, eles matando Jesus, Jesus vendo a afronta, ele diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Ah, pastor, mas era Jesus. Não, vem cá. Estevão estava sendo apedrejado. E eles matando Estevão. Estevão viu o céu aberto e Jesus à direita do Pai. Depois ele viu o céu aberto e Jesus em pé à direita do Pai. E ele falou para os homens apedrejou ele mais ainda, a ponto de matar ele. Estevão olhou para eles e falou para o Pai, Pai, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Suportando a afronta. Irmão, quantas afrontas nós já suportamos? Eu já suportei afronta de obreiro, irmãos, que na frente dos outros, mas Deus é tão bom que mandou a recompensa na frente dos outros também. Porque é isso que Deus faz, quando nós suportamos, aprendemos a suportar. Porque se eu for desviar pelas afrontas que eu sofro, então eu não vou ser crente, porque eu tenho afronta todo dia. Todo dia você tem afronta. Ou não? Bom, para quem quer ser crente salvo, tem afronta. Agora, para quem quer viver segundo o curso desse mundo, não tem afronta. Agora, quando você quer fazer o que é certo, você tem afronta. Se você fazer o que é errado, você não tem afronta. Mas se você vai fazer o que é certo, você é afrontado. Mas mesmo nas afrontas, eu vou suportar uns aos outros, conforme a palavra de Deus determina. E veja bem, Paulo fala, depois de tudo isso, ele fala, procurando guardar o quê? É uma coisa que não é dom. É uma coisa que nós temos que procurar. Guardar a unidade. Ser uno. Uns com os outros. Irmãos, a igreja primitiva, a Bíblia fala assim, ó, que o povo da cidade, aonde a igreja se estabelecia, o povo olhava para aquela igreja e falava, ó, negócio seguinte, nós vamos largar o judaísmo, nós vamos largar os fariseus, nós vamos largar esse povo tudo, e nós vamos que esse povo, que esse tal de Jesus aí, esse povo é diferente. E a Bíblia diz que do povo olhar e ver a unidade da igreja, Deus acrescentava a cada dia os que iam ser salvos pelo poder da palavra. Porque o mundo olhava a unidade da igreja e via, olha, não existe um povo nessa terra como este povo, eles são uno, irmão, quando fala de unidade, é eu sofrer com os irmãos sofrer comigo, na hora da angústia, na hora da dificuldade, é chorar na hora que precisa chorar, é sorrir na hora que precisa sorrir, isso é unidade, é um lavando a mão do outro. Para você ver que nós estamos muito longe de um verdadeiro cristianismo. É dura essa palavra, mas nós estamos muito longe do verdadeiro cristianismo, sabe por quê? Porque hoje é cada um para si. E o que mais? E Deus para todos, não é? Cada um para si, cada um cuida de si. Até o povo brincava antigamente, é a lei de Muricy, cada um cuida de si. Né? Então, hoje está desse jeito. Mas nós precisamos voltar. Precisamos voltar a espelhar na igreja primitiva. A igreja primitiva, ai meu Deus, é duro que eu vou. Quer ouvir? Quer ouvir? A igreja primitiva era assim, ó.
Humberto chegava para mim e falava: pastor, minha casa está caindo, precisando trocar o telhado, precisando. Está disposto? Está disposto? Está disposto? Está disposto? Está disposta? Está disposto? Tá. Arruma tudo lá, nós estamos indo lá. Um final de semana, 2 finais de semana, nós entregamos a casa pronta. Não era assim? E hoje? É duro, né? Mas tem que pregar. É a verdade. É a realidade. Eu lembro, eu era criança. Meu pai plantava arroz. Meu pai não era crente na época. Meu pai plantava arroz. Nós passávamos ali durante o período vigiando passarinho no arroz. Depois, na colheita, chamava aqui tanto de companheiro dele, amigo dele. Ia lá, dava um almoço, ele escolhia, batia o arroz. Não gastava nada. Havia uma troca de favores. Havia. Isso é bom, irmãos. Mas infelizmente, são poucos que têm esse espírito. São poucos que têm essa afinidade e essa vontade. Mas isso faz parte do cristianismo. Se quisermos ter unidade, de ver a glória. Porque é o seguinte, meus queridos, eu não vou levar nada dessa terra. Quem vai levar? Eu não vou levar carro. Olha, só tem uma coisa que vai me seguir depois da morte. Que Apocalipse fala. Só as minhas obras que seguem. Só o que eu fiz que vai me seguir. Seja bom, seja má, vai me seguir. Mas o resto, de casa, tudo, carro, ferrugem vai comer, vai tudo ficar aí. E hoje nós valorizamos mais a matéria do que a imagem e semelhança de Deus. Nós, às vezes, nós damos mais valor no chamado criação do que no Criador. Então é hora de nós termos a unidade, meus queridos. De voltarmos à unidade. Olha, nós precisamos assim, juntos. Não é só para o pastor, não é só para o ministério. Para todo. Eu não vi fulano no culto domingo. Pastor, eu posso ir lá na casa dele? Tem irmão que chega para ele: pastor, fulano não estava no culto, eu posso ir lá? Que é isso? Mais do que... É uma preocupação, meus queridos. É uma preocupação. Quem se quiser se vira, quiser desviar, que desvia, quiser para os esquintos, que vá. Tem gente que fala assim. Mas Paulo fala para nós aqui, procurando guardar a unidade do quê? Do Espírito. Pelo vínculo da paz. Pela ligação da paz. Pelo vínculo, pelo laço, pela aliança da paz nessa unidade. Se você olhar a igreja primitiva, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, 42 até 47, você vai ver Lucas relatando, meus queridos. Olha que coisa, eu vou até ler para os irmãos ver o que Lucas relata aqui, 2, 42 a 47, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vamos orar? A igreja vai estar orando uma semana. Pensa bem, nós com 200, 300 pessoas orando durante uma semana. Que estrago que não faz nessa terra? Que estrago que não faz no inferno, meus queridos. Mas infelizmente não são todos que estão dispostos a orar. Porque oração emprega força. Oração emprega desejo, vontade de orar, de buscar. Então, aqui fala, no partir do pão e nas orações. E em cada um, havia o quê? Versículo 43, Atos 2, 43. Em cada um havia temor. O que é temor? Respeito, reverência pela santidade de Deus, pelas coisas de Deus.
havia profanação das coisas de Deus. Não fazia as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, como alguém fala, é para Deus mesmo. Irmão, eu vou cantar um hino aqui, mas é para Deus mesmo. Eu não tenho voz não, mas é para Deus. Você não tem voz mesmo, está falando. E por ser para Deus que tem que ser o melhor. Quando Salomão foi falar para o povo, honrar a Deus, o que é que ele falou? Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Honra o Senhor com as tuas fazendas. Então estava pedindo para honrar Deus com o quê? Com o melhor. Com o melhor. Nós tínhamos que honrar a Deus mais. Deus nos honra tanto. Deus nos honra tanto. Nós tínhamos que honrar a Deus mais. Tinha. Aí o Lucas fala, em cada alma havia temor e muitas. Olha o que a unidade faz, ó. Havia o quê? Temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Unidade traz o milagre de Deus até nós, meus queridos. Unidade traz a presença de Deus. Irmão, tem gente que acha que é barulho que traz Deus. Tem gente que acha que é pular, que é gritar, que vai trazer Deus até nós. Não, não é não. O que vai trazer Deus até nós é a unidade, é a obediência que nós vamos trazer Deus até a nossa vida. Deus vai vir até a nossa vida. E aqui está, na igreja primitiva, havia muitos sinais e maravilhas que eram feitos pelos apóstolos, meus queridos. Pelos apóstolos. Mas havia o que na igreja primitiva? Unidade, união, comunhão, unidade, comunhão. Havia na igreja primitiva. Pastor, nós não vê mais milagre, nós não vê paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, nem morto ressuscitar. Por quê? Deus mudou? Deus mudou? Não, Deus é o mesmo. Agora, nós mudamos. Quando nós abraçamos a fé, olha que coisa mais gostosa, é a vida de novo convertido, pelo amor de Deus. Nós podíamos aceitar Jesus de novo, né? Vim todo mundo na frente, eu quero aceitar, eu quero ser novo convertido. Porque o novo convertido dá a vida por Cristo. Dá a vida. Pode estar chovendo, irmão. Pode estar chovendo, chuva que for. Eu vou no culto hoje. Vai não, filho. Eu falo porque eu era novo convertido, eu ia no culto. Não vai no culto hoje não, está chovendo demais forte. Eu chegava na igreja molhadinho. O guarda-chuva não tampava direito, porque é chuva de vento, vento de cá. Mas eu ia no culto, meus queridos. Hoje, se tivesse chovendo, graças a Deus está chovendo. Hoje é um dia a menos para ir na igreja. Hoje está chovendo. Hoje não tem igreja, né, mãe? Igreja tem. Não tem culto, mas tem culto. Olha aí, então, versículo 44. Todos que criam estavam juntos e tinha tudo. O que é tudo em comum? O que era meu, era seu, era seu, era seu, era de todos nós. Era de todos nós. Eu lembro quando, às vezes, a vida era tão difícil, né? Meu pai trabalhava na usina, não ganhava muito bem, era muito difícil. E, às vezes, acabava o arroz. Aí minha mãe tinha que pedir o vizinho emprestado. Me arruma uma caneca de arroz ou 1 litro de arroz. Era um negócio de 1 litro, né? Tinha 1 litro, uns litros quadrados que vinha antigamente de óleo quadrado. Me arruma 1 litro. Aí você ia pagar? Não, pelo amor de Deus. Não, o dia que eu precisar também, eu busco lá. Mas você busca só 1 litro, porque se você buscar um saquinho, eu vou cobrar. Não era assim, não. Ninguém tinha o coração nessas coisas, meus queridos. Ninguém. Ninguém tinha o coração. Mas se eu tirar 1 litro aqui, vai fazer falta. O mês está acabando aí. Ó, não está entrando.
não estou conseguindo. Mas lá em cima tem um que sustenta a sua vida e a minha vida. Tem um que não deixa faltar dia nenhum, meu querido. De fome você não morre, porque os passarinhos não morrem de fome. E eu te pergunto, os passarinhos trabalham? Hã? Não. E eles não morrem de fome, porque, pra você ter uma ideia, até o urubu Deus prepara comida para eles. É a lei da natureza. Até o urubu Deus prepara comida. E para o urubu comer, o outro tem que morrer. E nós ficamos. Deus, irmão, Deus, olha, eu estou sentindo muito forte aqui. Deus vai fazer um tratado muito forte com a igreja no Brasil. O povo vai ter que aprender a ser crente em Jesus. Vocês vão ver a sacudida que Deus vai dar na igreja brasileira. Eu quero um povo uno, eu quero um povo unido, eu quero um povo em unidade, eu quero um povo que seja verdadeiro. Você vai ver. Você vai ver. E outra, quando o cristão disser não, quando eu disser não para o meu irmão, pode ficar despreocupado. Deus já preparou corvo para socorrer ele, mas o negócio vai pegar. Porque Deus contava com Acabe para dar comida para Elias, mas como Deus não pode contar com desviado, Deus contou com corvo. O dia que Deus não pôde contar com desobediente, Deus contou com um peixe. O dia que Deus não pôde contar com um falso, Deus usou um galo. Mas Deus vai usar. Deus vai mostrar, irmãos, que cristianismo que Jesus quer na terra. Que cristianismo verdadeiro. Não é esse cristianismo que nós estamos vendo aí não, meus queridos. De tanta chocarrice, de tanta palhaçada, de tanta coisa falsa, de tanta mentira, de tantos homens usando o púlpito, o altar para pregar mentira e para fazer o povo sofrer. Mas Deus está dizendo, basta. Eu quero uma igreja uno, eu quero um povo uno, eu quero um povo com a mesma unidade. E para encerrar, olha aí, versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha nesse. Quem vai fazer isso aqui? Os que tinham mais riqueza, ia lá, vendia fazenda, reparte aí com quem tem mais necessidade aí. Divide aí com os irmãos aí que tem. Só que tem que tomar cuidado, porque no meio desses aí tem os aproveitadores. Igual uma vez uma senhora veio pedir uma cesta e nós fomos fazer um levantamento para ver. Irmãos, como que eu ia dar cesta se tinha 4 na família fumando droga? Não trabalhava. A igreja não é financiadora de droga. Porque se nós dessemos essa cesta, ela ia se reverter em quê? Em pó. Eu falei, minha senhora, não tem como. Porque tem 4 aí dentro que não trabalham. Não tem jeito, eu vou tirar da boca de outro que precisa para dar para eles? Não posso. E outra, eu vou estar sendo convivente com esse erro. Eu não posso. Posso xingar a igreja tanto só quiser, mas eu não posso. E não tem como, irmãos. Não tem como. Então, aqui eles vendiam o que tinha. É lógico que você não vai fazer isso hoje. Né? Igual aconteceu com muita gente que vendeu casa, vendeu carro e foi atrás daquele negócio de pastores que emocionam o povo. Falou, ó, você dá tudo aqui que Deus vai te dar em dobro. Eles deram a casa e deram o carro e hoje estão andando de a pé e não quer nem saber de igreja. Eu falo porque eu conheço pessoas nessa situação. Não quer nem saber falar de Jesus, ainda fica com raiva de Jesus, em vez de ficar com raiva de quem tomou o dinheiro dele. Fica com raiva de Jesus. Versículo 46. E perseverando, unânimes. O que é unânimes? No mesmo ânimo, no mesmo parecer, no mesmo ânimo, a mesma vontade, meus queridos. Nós temos que pegar a obra de Deus com vontade. Não é vendo os outros apalpar e ficar de longe assistindo, não.
Eu falei, não, ó lá, vamos ajudar os obreiros, vamos ajudar o ministério, vamos todo mundo, vamos colocar o homem guardado. É igual lá numa igreja aí, tinha uma tora assim, ó, e tinha 4 obreiros assim, ó, porque a arca é para ser levado, a arca do concerto, era para ser levado pelos sacerdotes. Tinha as argolas, passava um varal e era carregado por eles. Aí, esse pastor fez uma tora lá assim, ó, bem grande, e pôs no ombro do primeiro obreiro, do segundo obreiro, do terceiro e do quarto. Aí o primeiro estava carregando peso, o segundo carregando peso, o terceiro estava aqui com o ombro assim, dessa altura da tora. Desse jeito eu vou longe. Vai longe mesmo. Não está fazendo nada. Só que vai chegar a hora que Deus vai cobrar de mim, vai cobrar de você. Eu te coloquei aqui dentro, não é para você não fazer nada não. Eu te coloquei aqui dentro para poder somar, para poder ajudar, para poder progredir, para poder crescer, para poder ir avante. E ainda diz, perseverando unânime todos os dias, no templo, e partindo o pão em casa, comiam todos juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na onde? Aqui dá um assunto muito grande, mas eu já passou. Caindo na graça do povo. Hoje, ao invés do povo cair na graça do povo, muitos crentes caírem na graça do povo, está o inverso. O povo olha, fulano é da sua igreja? É. Cruz credo. Ainda fala desse jeito. Se aqui lá for crente, a fulana é lá da sua igreja? Eu vi, é. Aí, meus queridos, atrapalha. Isso aí atrapalha. O testemunho, não precisa nem pregar, mas o testemunho fala muito alto. Fulano da sua igreja? É. Aí você ainda vai e ainda fala assim, nossa, mas é uma benção lá no nosso. Aí o outro fala, se ela é uma benção, imagina o resto. Aí nós sofremos por causa dos outros. Mas aqui a Bíblia fala que eles caíam no quê? Na graça do povo. Oh, aquele moço que eu vejo ir lá para a igreja é crente de verdade. Aquele senhor lá, ó, que eu vejo ele passar aqui, ó, ele é crente de verdade. Aquela senhora que passa aqui todo dia com as crianças, ela é crente de verdade. Aquele moço, aquela moça é crente de verdade. Você pode estar andando na rua com um foninho de ouvido no ouvido e chegar e puxar o foninho que está lá. Ó, com cego andei, escutando. Agora tem se você puxar o foninho, você desmaia. Porque você nem. Quando você está. Tem alguns que a gente chega perto deles, ele está escutando alguma coisa. Ô pastor, o que o pastor tem a ver com isso? A pessoa, irmã, quem tem mais medo do pastor que de Deus. O pastor está vendo. Eu vejo. A única coisa que eu vou fazer é chamar a atenção, falar alguma coisa. Agora o negócio é Deus. É Deus. Tem que cair na graça do povo. Eu vou lá naquela igreja. Eu vou lá naquela. Irmão, vocês lembram quando? Tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. O irmão Lazinho não está aqui, o irmão Zé está aqui, lembra? A fama que Deus deu para essa obra aqui, no princípio, foi longe. Já ia gente de longe para vir ver se era verdade o que estava acontecendo na igreja. E chegava aqui e via que era mesmo. E nós temos que voltar isso de novo, meu querido. Em nome de Jesus Cristo. De que o nome do Senhor venha a ser louvado e glorificado neste lugar. Se você pode colocar-se de pé. Porrete aqui. Pesado. Essa primeira oração nós vamos fazer, meus queridos. Nós já fez outros, mas nesse culto para encerrar. Você vai pedir, Deus, eu quero ser uno. Eu quero ser uno com a igreja. Eu quero ser, meu Pai querido, eu quero estar unânime. Eu quero estar com a maioria. Eu quero estar com todos trabalhando. Imagine se todo mundo chegar. Está precisando de vai fazer alguma coisa, pastor? Está precisando fazer alguma coisa? Está precisando, vamos. Não precisava. Né? Nem de falar. Nós vamos pedir, Senhor. Nós queremos ser a igreja da verdade. A igreja da verdade. Nós queremos ser a igreja una. Vamos orar nessa oração, pedir isso. E Deus vai dar para nós.
Deus vai dar. E não é nada para vangloriar, não, dizer, nossa, colheita. Não, é o nome do Senhor que tem que ser glorificado nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nas tuas mãos, meu Deus amado, entregamos este ano de 2021, que iniciou há 3 dias, meu Pai. Hoje nós estamos aqui falando deste assunto sobre a unidade da igreja. E sabemos que o Senhor é o Deus que pode, Pai, o Deus que tem todo o poder no céu e na terra para abençoar essa igreja de forma sobrenatural. Queremos, meu Pai, estar em unidade, queremos estar em união. Para te exaltar e para te engrandecer, meu Pai. Ajuda-nos neste momento. Pai, nós precisamos voltar a ser igreja, a igreja de verdade, meu Pai. A igreja, meu Pai, real. A igreja, meu Pai querido, que o Senhor quer que ela seja. Uma igreja participativa, uma igreja, meu Pai querido, que ama. Uma igreja que socorre, uma igreja que ajuda. Uma igreja que esteja pronta, meu Pai, a ajudar uns aos outros, meu Pai, nas suas tribulações. Ajuda-nos nesta noite, Pai. Ora, bacanta, labassuri, rei, oh, meu Deus, ajuda-nos, meu Pai, que tenhamos unidade pelo Espírito, para o vínculo da paz, meu Pai querido, nesta noite. É o tempo, meu Pai, é o tempo de unidade, é o tempo de união, é o tempo de um só propósito, é um tempo de um só parecer, é um tempo de preparação para o arrebatamento, é um tempo, meu Pai, de unificação para o arrebatamento, meu Pai. E eu te peço agora, ora bacala e renébia, durimi canterébia, subiandaraia. Oh Deus, amude e eleva a raça. Ajuda, Senhor. Socorre, Senhor. Atende-nos, ó Senhor, que tenhamos a unidade, que tenhamos um só propósito, tenhamos um só desejo, porque o Senhor vai buscar uma igreja, meu Pai, lavada, remida, uma igreja una, uma igreja, meu Pai, que te ama, uma igreja que te adora, uma igreja que te busca, que te respeita, uma igreja que te glorifica. Nós te pedimos agora, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus.